Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre o texto que eu acabei de ler no livro de 2 Coríntios, capítulo 6. E aqui me chamou muita atenção o Senhor falando assim, olha, porque vocês são meus santuários. Né? Paulo está dizendo aos coríntios, porque nós somos santuários do Deus vivente. E por sermos santuário do Senhor, então ele habita dentro de nós. Aí eu quero que você preste atenção. O Senhor, ele era Deus daquele povo lá no Velho Testamento, aqueles descendentes de Abraão. Então, ele era Deus daquele povo. E naquele momento, naquele cenário, o Senhor, ele habitava no meio do povo, né? No arraial do povo. Então o Senhor, ele estava ali naquele meio e eles precisavam de obedecer os princípios e os mandamentos do Senhor. E o Senhor estava naquele lugar. Hoje, nós não temos mais o Senhor habitando no meio do povo, como era naquele tempo. Depois que Jesus veio, que ele morreu e ele ressuscitou, então o Senhor hoje ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ele já não é mais um privilégio de uns poucos, que naquele tempo, alguns poucos poderiam, somente os levitas, eles poderiam entrar no templo, eles poderiam entregar os sacrifícios, só eles poderiam fazer isso. Hoje, todos nós temos essa mesma oportunidade, todos nós temos a mesma possibilidade, o mesmo direito. Quando nós entendemos que Jesus, ele é Filho de Deus, que ele morreu, ele ressuscitou e que hoje ele está à direita do Pai, que nós declaramos, né, que a palavra diz que se nós confessarmos com os nossos lábios, né, e nós aceitarmos no nosso coração, então nós somos salvos. E aqui tem uma coisa que faz diferença, porque o Senhor vai falar nesse texto o mesmo que ele falou lá em Isaías, com a diferença que ele fala lá que eu habitarei no meio do meu povo. Né? E vocês são meu povo. E aqui ele já fala diferente. Ele habita em nós e nós somos filhos e filhas. É uma diferença muito grande ser povo e ser filho. E o Senhor, ele nos deu esse privilégio de vivermos essa nova fase, essa nova etapa. Quem nasceu depois de Jesus Cristo teve essa oportunidade. Todos nós temos essa oportunidade, que nós precisamos é compreender como fazer, como viver esse privilégio. E o Senhor, ele nos diz aqui nesse mesmo texto, ele vai falar para nós assim, ó, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos e não toqueis em coisas impuras. O Senhor, quando ele fala, sai do meio, se retira, aparta, de quê? É de tudo aquilo que afasta do propósito de Deus. É de tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. Seja emoções, seja valores, sejam pessoas, sejam crenças, sejam ídolos. E ídolos, é quando a gente fala ídolo, não somente ídolos esculpidos, mas às vezes nós idolatramos pessoas. Idolatramos posição, idolatramos dinheiro, idolatramos status. E tudo isso nos tira da presença de Deus. O Senhor nos quer com um coração limpo, um coração puro, um coração voltado para Ele. Pessoas que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dEle. Pessoas que entendem que somente nele há esperança, somente nele há possibilidade. Não há outro lugar, não há outro escape, não há outra solução para a nossa vida, não há outra esperança para a nossa vida que não seja nele. Todas as coisas que nós lutamos e nos esforçamos aqui são coisas que aqui ficam. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando assim que muitas vezes as pessoas não reconhecem o que ela faz. E eu peguei e falei para ela assim, graças a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós recebemos a gratidão aqui, quando nós somos reconhecidos aqui, nós já não precisamos mais ser reconhecidos no céu. Nós já recebemos o que tínhamos que receber. Então, quando as pessoas às vezes são ingratas conosco, é claro que não é bom, a gente não gosta, mas o Senhor, ele olha isso. E quando nós voltamos para essas pessoas com amor, o Senhor diz que nós acumulamos brasas sobre a cabeça daquela pessoa. E o Senhor, ele quer que nós tenhamos a mesma atitude de Cristo. Então Jesus, apesar dele estar no mundo, ele não era mundo.
Apesar dele estar no meio daquelas pessoas, ele não pactuava com o comportamento e atitude daquelas pessoas. Ele sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. E nós, quando o Senhor nos chama de filhos de Deus, nós também precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para nós, a expectativa de Deus para nós nesse lugar e vivermos como Cristo viveu, sendo imitador de Cristo, estando no mundo, mas não precisando ser misturado e mesclado do mundo. A gente pode se retirar das coisas que querem nos contaminar e nos fazer cair em lugar que o Senhor não quer. E uma vez que a gente permite entrar nesse lugar, o Senhor, ele não pode morar dentro de nós, não pode habitar dentro de nós como ele quer habitar. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Que você se policia, você vigia seu dia, vigia sua vida, vigia suas palavras, suas emoções, suas atitudes, para que você seja realmente um representante do Senhor. E assim o nome dele seja glorificado. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto. Te dê a paz.